Bom, pessoal, então, para quem já está aí, né, a gente já conversou um pouquinho, mas boa noite a todos. Eu vou trabalhar com vocês hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho algumas medicações, não são todas, tá, gente? Mas algumas medicações principais que a gente precisa conhecer e principalmente que a gente precisa olhar para essas medicações de uma forma um pouco diferente, porque as medicações que são usadas comumente na urgência e emergência, principalmente na UTI, são medicações bem específicas da UTI. Por quê? Porque são medicações de rápido impacto, são medicações que você tem que ter um controle maior sobre elas, e elas têm muitas interações entre si, né? Então, o paciente, quando ele recebe essa medicação, ele está num quadro agudo e muitas vezes crônico, e que ele precisa urgentemente de uma resposta rápida, tá? Principalmente, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, uma insuficiência renal, né? Ou um coágulo, por exemplo, né? Um trombo, um processo, por exemplo, de isquemia cerebral. Então, eles precisam de agilidade e rapidez na resolução, ou pelo menos na resposta imediata para não ter maior prejuízo, né? Muitas vezes nem sempre isso é possível, mas se a gente pode fazer isso, por que não, né? Então, nós temos hoje medicações de largo espectro, de amplo espectro, que tem uma dimensão e uma agilidade para se conectar muito rápida, mas também tem um problema sério ali, que eles fazem muita interação medicamentosa. Então, muitas vezes, o medicamento para determinada situação acaba gerando uma outra situação complexa em relação ao paciente. Então, é isso, a gente também tem que olhar, e a gente não pode ficar, vamos lá, a gente não pode entrar cego dentro da UTI, né? A gente não pode entrar sem essa visão, sem essa noção de medicamento. A gente precisa tirar um pouquinho desse tabu da medicação, e a gente precisa ter um olhar diferente para medicamentos. Às vezes a gente se assusta um pouco com o medicamento, que tem que fazer cálculo, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas a gente precisa sim olhar para o medicamento e trabalhar em cima dele, entender quais são os efeitos que ele vai fazer e quais são as probabilidades que ele vai ter de fazer interação medicamentosa, principalmente com os componentes que estão sendo associados a ele, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre os medicamentos, tá? Vamos ver se minha tela vai autorizar aqui. Não. Aqui. Pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses medicamentos, né? E especificamente do que mais são usados, né? Não quer dizer que são todos, tá, gente? Eu tirei todos os soros, eu tirei ringer lactato, eu tirei essas coisas básicas que vocês veem em qualquer unidade, isso eu tirei, tá? Eu tô colocando, tô trazendo aqui para vocês medicamentos que por si só têm influências e que podem resolver situações. Então, o que mais a gente usa nas situações de urgência e emergência, tá? Pode ser tanto na parte pré-hospitalar ou na parte intra-hospitalar, que seria na UTI, né? Ou pode ser até no pronto-socorro, mas o pronto-socorro não usa muito isso, não. Pronto-socorro é mais fazer o possível ataque inicial, né, que seria massagem cardíaca,
que seria uma sutura, que seria alguma coisa, raio-x, examinar como um todo o paciente, fazer um pré-diagnóstico e UTI, se caso for necessário, né? Ou centro cirúrgico, né? O que precisar. Vejam só, quando a gente fala de drogas mais usadas, né? Sempre lembrem que medicamento não deixa de ser uma droga, né? E que entre um veneno, conhece essa colocação, né? Entre o veneno e um remédio, a diferença entre os dois é o que é a diferença entre um veneno e um remédio? Qual que é a diferença? O efeito? Hã? A O dose. efeito. Não, A Um faz dose. bem, outro faz mal. não. A quantidade da dosagem. Isso, é a dose, tá? Então, entre um remédio e um veneno, a diferença dos dois é a dose. Porque no veneno, se eu der uma dose excessiva, eu mato, mas o remédio, se eu der na dose certa, eu posso curar. É a mesma coisa que o AS, o ácido acetil salicílico, né? Então, encontrou-se uma razão para você ter o ácido acetil salicílico, em 100 miligramas, ele faz uma questão circulatória maravilhosa. Em questão de 500 miligramas, ele é um antipirético e um analgésico, na verdade, antitérmico, muito bom, né? Mas, se você fizer ele na dosagem superior, quando fizer, você pode fazer uma hemorragia gástrica, né? Se você der mais de 4, 5 gramas de ácido acetil salicílico, ele se torna um ácido, né? Ele se torna um ácido poderoso e pode fazer uma hemorragia gástrica, tá? Então, tem tudo isso. Então, é um medicamento simples que você pode simplesmente trabalhar com ele de uma forma boa ou de uma forma ruim, né? Então, a diferença ali é muito importante. Qualquer remédio pode se tornar uma droga, né? Ou um veneno. Tá? Então, droga, como todo mundo já sabe, né? Vem das drogarias, né? Então, antigamente não tinha essa história de remédio, né? Então, era chamado de droga. A terapia, então, do medicamento para os pacientes críticos é diversificado e muito complexo, né? Rotineiramente, a gente tem as drogas como função que acarreta a instabilidade hemodinâmica. Chega. A hemodinâmica, tá, pessoal? Todo mundo lembra o que é hemodinâmica? Vamos lá. O que é hemodinâmica? O que é hemodinâmica? Hemo vem do quê? Pessoal. Hemo vem do quê? Raquel? Sangue. Hemo é de sangue. Sangue. Aham. E dinâmica é o movimento ou Circulação. a circulação sanguínea. A circulação. Exatamente. Então, hemodinâmica vem dessa dinâmica, desse processo todo, né, do sangue, tá? Então, essa droga, ela é trabalhada, ela é carregada, ela é direcionada, né, através do sangue. E muitas vezes ela pode ou prejudicar todos os componentes do sangue, ou ela simplesmente carrega e faz lá em determinados órgãos onde chega essa droga, ela faz os efeitos, pode ser efeito colateral ou pode ser o efeito de solução. Por essa razão, né, a gente controla a velocidade da infusão de líquidos e de drogas, deve ser bem rigoroso. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada medicação que ela é vasodilatadora
Se eu colocar essa medicação numa velocidade muito grande, eu posso gerar uma parada eu posso gerar uma parada cardíaca no meu paciente, né? Porque na verdade eu estou dando uma medicação ou estou injetando uma droga nele que tem uma função de vasodilatação, mas se eu não fizer isso de uma forma regular, se eu não fizer isso dentro de uma normatização, o que acontece? Eu despejo tudo de uma vez e o coração não sabe o que fazer, ele faz tudo, e daí ele desfibrila e para. Então, isso é bem importante. A gente precisa entender qual é o fluxo, qual é a velocidade que eu posso infundir essa droga dentro do meu organismo, né? Para garantir, claro, né, que a gente tenha os resultados que a gente quer. E na UTI, quando você começa a trabalhar com drogas assim, que tem que ser muito bem controlada a sua velocidade, lá nos primórdios a gente não tinha isso, né? Não tinha equipamentos específicos para isso. Hoje a gente já tem. Então, dificilmente num leito de UTI você tem menos do que 2, 3 bombas de infusão. O que são essas bombas de infusão? São bombas que são aparelhos, né? Que eles fazem o controle do gotejamento. Então, a gente faz toda a indicação de quanto a gente quer que vaze, quanto que a gente quer que vá por minuto, né? E ele vai fazer o controle do gotejamento. Então, ele vai fazer a pressão necessária para que pingue na velocidade que você precisa, tá? Mas você tem que fazer o controle. Se você errar o controle, ele vai fazer o que você mandar, né? Tá? Então, tem que ser bem trabalhado isso, ok? Então, só para vocês olharem aqui, Desculpa, professor. Oi. Não entendi ali que falhou. Quando Se fazer Quando injetar muito rápido, pode fazer o quê? uma parada cardíaca, depende, né? Uma parada respiratória? Pode fazer uma Parada cardíaca? parada cardíaca se você usar um vasodilatador. Porque assim, geralmente quando você faz uma vasodilatação, você exige mais da tua bomba. A bomba é o coração, né? Então, geralmente você faz uma dilatação dos vasos, com isso você precisa aumentar a velocidade que o coração empurra o sangue, e com isso ele estressa, né? A musculatura estressa, ela cansa. E aí ela pode fazer fibrilação, tipo, porque ela está trabalhando tão rápido que ela não consegue dar conta. Então, ele não entende mais o comando da musculatura. Hora ele está contraindo, hora ele está relaxando, e assim ele fica bem maluquinho. Daí ele começa a ficar fibrilando, ele fica assim, ó. E aí isso é uma parada, é um processo de parada. Posteriormente, você entra em parada respiratória, mas geralmente, quando você tem uma vasodilatação, você entra primeiro em parada cardíaca para depois fazer uma parada respiratória, tá? Então, com a vasodilatação, geralmente é assim. Mas tem outras formas, tem outros problemas também. Foi só um exemplo que eu lembrei agora para trabalhar com Obrigada, vocês. prof. Oi? Entendi, obrigada. Nada. Bom, só lembrem aqui, ó, quando vocês, daqui para frente, vocês vão ver muito, e isso é uma coisa muito comum na UTI, se usar muito abreviações, tá? Então, BI é bomba infusora, tá? Então, quando você vê nos textos, no material que vocês vão ler sobre UTI, quando eles colocarem BI, vai ser injetado vai ser codificado em BI e posteriormente usado uma infusão intravenosa de perfusão rápida, né? Então, o que acontece? BI é sempre bomba de infusão, tá? Então, sempre que você for colocar uma medicação que tem que ser controlada, que tem que ser uma medicação que pode ser radiopaca,
né? Essa medicação ela vai ser utilizada, você tem que fazer o controle de fluxo dela, você vai colocar ela na bomba de infusão, por exemplo, uma heparina, uma insulina, N medicamentos. Depois a gente vai ver alguns deles aqui, não todos, tá, gente? Porque tem uma infinidade. Só o que mais a gente usa, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso que vocês observem é assim, ó. Quando a gente utiliza drogas, né, medicações, tá? A gente pode fazer eles em bolos, tá? Tá ali, ó. Igualmente, as drogas podem ser utilizadas em bolos ou flash, né? Isso é medicamento administrado diretamente no dispositivo de acesso venoso, necessitando de soro fisiológico em seguida, para a medicação ter o alcance, né, mais rapidamente na corrente sanguínea. Contudo, há protocolos variados dependendo as instituições de hospitais, tá? O embolos é quando você faz direto na veia. Quando você faz flash, você coloca no soro fisiológico, mas de uma quantidade pequena de soro. Por exemplo, você coloca 5, 10 ml num sorinho de 125. E aí você abre o sorinho. Então, isso é a flash, vai rápido, né? Então, em bolos é quando você faz, sei lá, 10 ml, tudo de uma vez só, né? E geralmente o acesso é grande. Por exemplo, quando você vai dizer que você vai fazer, vamos lá, atropina, né? Num paciente, ou você vai fazer adrenalina num paciente, faz 2, 3 ampolas de adrenalina numa parada, você vai fazer em bolos, você vai jogar ela rapidamente para que ela chegue rapidamente para te ajudar na desfibrilação, para poder fazer o choque no paciente e ele realmente voltar com a musculatura dele no ritmo normal dele. Qual que é o nome ainda das célulazinhas do marca-passo cardíaco que a gente tem? Vamos lembrar da semana passada? Eu sei que vocês não sabem o que vocês comeram hoje no almoço, mas vamos lembrar? Repete, professora, a pergunta. Como que é o nome do nosso marca-passo natural no coração? São 3? Marca-passo natural do coração. Marca-passo natural. Crianças, vamos lá. Vai, Isaac, fala. Não, eu vou deixar para vocês, porque senão só eu respondo, fica muito fácil, né? Isaac, só você. Lembrem que eles estão entre os átrios e os ventrículos, né? Tá? E eles são três nós. Sinusal, alguma coisa assim? Isso, são os nossos. Essas horas já tem alguém procurando no Google. Isso mesmo, nós sinusais, tá? Vai vendo. Então, os nossos nós sinusais, ou o sínodos atriais, ou sínodos ventriculares, como a gente chama, tá? São os nossos marcapassos naturais. Então, esses marcapassos, se eles são estimulados por determinada medicação, eles podem reverter o nosso quadro atual, digamos, né? Se a gente tiver uma necessidade. Então, eles precisam de um estímulo adequado para poder fazer esse processo, tá ok? Então, é bem importante a gente olhar sempre, então, por exemplo, bomba de infusão em bolos em grande volume, né? Em bloco, né? Tá? Ou em flash é de forma rápida, tá? Então, é sempre olhando esses processos, né, que as medicações vão fazendo o acesso delas no organismo. O conhecimento e o domínio sobre as principais drogas utilizadas em situações de urgência e emergência são fundamentais para a equipe de saúde, que necessita cuidar do paciente em estado crítico, tá? Isso é de boa. Olha só, como é que tá meu pacientinho? Cadê meu paciente aqui, né? Nem tenho paciente. Só tenho bomba de infusão, né? Olha só, esse paciente tem
uma infusão de sangue, uma infusão em bolos, que é essa aqui, ó, tá? Ok? Tem mais uma aqui, ó, tem outra bomba aqui, tem mais uma medicação correndo aqui, outra correndo aqui, e ainda ele está com o respirador ligado, né? Com todo o batimento cardíaco sendo controlado, a PA, né? Ritmo sinusal, tá? Toda a parte respiratória, né? Também tem movimentos cerebrais sendo acompanhado. Então, isso é bem importante, porque esses equipamentos são todos equipamentos dos quais eu tenho que ter um conhecimento maior, eu tenho que saber olhar para esses equipamentos, né? Eu não preciso saber mexer neles, tá, gente? Mexer, eu vou fazer isso numa prática, numa vivência, mas eu tenho que ter conhecimento para aquilo que eu colocar ali, saber por que eu estou colocando, né? Então, principalmente a questão da medicação, tá bom? Então, caso realize, né, uma aplicação em bolos, é necessário realizar a salinização. O que é a salinização? Colocar junto com o soro fisiológico, que é a 9%. Então, aqui existem algumas medicações, tá, gente? Isso aqui são só alguns exemplos, né? É de conhecimento e domínio sobre os principais drogas utilizadas em situações de urgência e emergência, são fundamentais para a equipe de saúde que necessita ter cuidado no paciente, principalmente paciente crítico. Tá? Então, vejam só, agora nós vamos começar a falar sobre os medicamentos. Então, a gente vai falar sobre a adenosina agora, tá? A adenosina é um antiarrítmico, ok? O que é isso? É um medicamento que vai fazer um monitoramento no meu ritmo cardíaco. Se ele estiver muito acelerado, ele vai puxar ele para baixo. Se ele estiver muito bradicárdico, ele vai dar uma regulada também. Mas geralmente ele traz para baixo, ele dá uma baixada nesse ritmo, principalmente nas taquicardias ou taquiarritmias. Taque, todo mundo sabe o que é, né? Taquicardia, taquiarritmia. O que é taque, gente? Batimento cardíaco acelerado. Acima do esperado, né? Acima do... acima desejado. do... Acima do desejado, né? Tá? Então, é uma taquicardia, uma taquiarritmia, e ele trabalha principalmente na taquicardia supraventricular. O que é supra? Ó, nós precisamos começar a olhar para as palavras, tá, gente? Para a gente entender. Supra. Supraventricular. Vamos lá. O que é supra? É acima, é fora? Supraventricular, ela é nas periferias, é na borda do ventrículo, tá? Então, a contração que esse coração está fazendo é nas musculaturas em torno do ventrículo, supra. Então, essas contrações, essa taquicardia que está acontecendo externamente, tá? É que está mexendo e alterando o ritmo normal do coração. Então, por isso que a adenosina, né? Ela age na excitabilidade. O que é excitabilidade? É essa contração, é o comando da contração e da condutibilidade do estímulo elétrico. Então, ela diminui essa contração e essa vontade de querer o músculo mexer, bater. Então, ela dá uma diminuída, ela, em vez de fazer 10 assim, ele faz 4 assim, né? Então, isso é importante, né? E o efeito colateral, muitas vezes, pode causar dor torácica, né? Principalmente porque ele estava muito acelerado e de repente ele para e diminui, e daí aquilo gera, querendo ou não, uma contratura, e isso faz uma dor no coração, né? na parte muscular e torácica.
Rush facial. Rush é normalmente um vermelhão, né? Cresce, cria algumas, tipo como se fosse uma pigmentação avermelhada, e dor de cabeça, claro, porque ele estava empurrando o sangue numa velocidade absurda, e agora ele tem que diminuir, com isso aumenta a pressão intracraniana em alguns momentos. O próximo medicamento, tá, é amiodarona. A amiodarona, ela é muito característico de uso, né, principalmente em arritmias também supraventriculares e ventriculares, tá, que é a parte lateral e a parte dentro do ventrículo. A amiodarona, ela também é conhecida como Ancoron, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de Ancoron, familiares devem tomar Ancoron. Quem tem problema cardíaco é muito comum, principalmente arritmias cardíacas, é muito comum tomar Ancoron. Ele é muito antigo e faz um efeito fantástico ainda hoje em alguns tipos de arritmia, tá? O Ancoron manteve vivo aí muitas pessoas durante muitos anos. Ele é um medicamento mais ou menos ali da década de 75, 78, e ainda hoje ele é muito bem utilizado, tá? Então vejam só, a arritmia supraventricular e uma ventricular, quer dizer, o corpo do ventrículo também sofre essa arritmia. A ação da amiodarona ou do Ancoron age na excitabilidade e na condutibilidade do estímulo elétrico. Mas a diferença é que ele causa alguns outros problemas. A amiodarona, ela causa bradicardia, quer dizer, ela está em TAC, daí de repente ela causa uma bradicardia, né? E isso é muito ruim, porque o coração, ele é um músculo, ele é trabalhador. Se você disser para ele não trabalhar, ele para. Então, você tem que ter um controle muito grande, uma quantidade bem importante de certeza que você vai usar esse medicamento e como você vai usar. E uma outra reação colateral é uma pigmentação violácea, né? Quer dizer, como ele vai fazer uma bradicardia, olha só, como ele faz uma bradicardia, é uma redução na circulação. Por que ele faz uma pigmentação violácea? Porque você deixa de irrigar as extremidades com fluxo sanguíneo adequado. Então, por isso que ele acaba fazendo essa coloração nas unhas, nos lábios, né? Principalmente nas extremidades. Tudo certo até aqui, gente? Entenderam? Já tinham ouvido falar desses dois medicamentos? Não. Pessoal que trabalha aí com resgate, com atendimento externo, já ouviram usar o Ancoron ou a adenosina? O bombeiro não faz aplicação medicamentosa, né, prof? Só o SAMU. Tá, só o SAMU. Mas a adenosina eu já vi o médico aplicando. Tá, legal. Bem show. Muito bom. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, só para mim poder trabalhar aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu trouxe, tirei da tela cheia, tá, gente? Porque às vezes a minha barrinha, ela fica em cima da medicação só para... E assim, então, acho que vocês também conseguem ver, tá tranquilo, né? Dá para ver a tela certinho com a medicação ou precisa botar em tela cheia? Dá para ver. Dá para ver, então tá bom. Então, vejam só. O Alteplase é um trombo hemolítico ou um trombo litílico. O que é um trombo hemolítico? O que é uma tromboembolia? Trombo, lembram ainda de centro cirúrgico, né? Trombo vem de
O quê? Tromboembolia. Êmbolo, né? Trombo vem de coágulo, né? Tá? E a embolia é um êmbolo, é um coágulo que causa um êmbolo. Então, eu posso ter um trombo litílico. O que é? É um coágulo que está ali na circulação, ele está rodando e eu não sei exatamente onde ele vai parar. Mas um dos lugares que ele gosta muito, principalmente a gente vai usar o alteplast, principalmente quando a gente tem alterações pulmonares, porque ele é muito rapidamente assimila-se com o oxigênio. E aí ele faz uma reação bem legal. Então vejam aqui, ó. A indicação é quando eu Prof. tenho... Oi. Esse também é usado em casos de AVC? Ou é só pulmonares ali? Pode ser usado em AVC, mas ele é mais comum em infarto agudo do miocárdio. Porque quando acontece o infarto, o sangue estagna em alguns lugares. E quando ele estagna, ele faz trombo, né? Ele faz coágulos. E aí eu preciso retirar esses coágulos. E é aí que eu uso essa medicação, tá? Mas ela pode ser usada também, se for o caso, para a parte neurológica. Mas neurológica eles têm outro... AVC isquêmico ali. Isso, o isquêmico, o AVC isquêmico, né? Mas eles gostam mais da parte pulmonar por causa da associação dele com o oxigênio, tá? Ok? Sim. Se a gente olhar, então, ele é muito utilizado. Ele é muito utilizado, então, em tromboembolia pulmonares, né? Em infarto agudo do miocárdio, né? A ação dele é dissolução do trombo, quer dizer, do coágulo que existe ali em casos de obstrução de vasos sanguíneos. E alguns efeitos colaterais dele é a arritmia, né? Sangramento e muitas vezes pode dar hipotensão, quer dizer, se ele faz uma arritmia ou um sangramento, você vai perder volume. Se você perde volume, você faz queda de pressão, então você faz hipotensão. Sempre assim, gente. Quando a gente tem perda de líquido, dificilmente eu tenho uma pressão alta quando eu tenho baixo volume. Geralmente, o baixo volume se relaciona à queda de pressão, à baixa pressão arterial. Por quê? Porque eu tenho que ter muito volume, eu tenho que fazer muita pressão dentro das minhas artérias para que a minha pressão aumente também. Então, é uma coisa exponencial. A pressão sobe, o volume, sinal que está alto. A pressão desce quando o volume está mais baixo, está menos tenso dentro das artérias e das veias, tá? Lembrando, né? Lembram ainda que a gente falou em outro momento lá na aula passada sobre a questão da pressão arterial, da sístole e da diástole, né? Então, o que a sístole faz? A sístole faz a expansão, é o máximo que a nossa artéria suporta num processo normal, tá? Dentro do processo normal dela. Porque quando ela não suporta mais, ela faz o quê? Ela rompe. Aí eu tenho uma hemorragia, independente de onde for. Então, quando eu faço a sístole, eu empurro todo o sangue para fora e com isso eu faço uma pressão na parede das artérias. Quando eu faço a diástole, eu faço tipo uma pressão menor. Então, e a diástole seria a passagem livre das artérias, do sangue nas artérias. Então, quando eu vou ouvindo aquela pressão, fazendo tum-ta, 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 ele vai entrando no ritmo normal, é sinal que eu não tenho uma pressão mais tão grande nas artérias, né? E aí eu considero ela como uma pressão normal, quer dizer, essa é uma pressão contínua, né? Mas é a diástole.
Então, se eu tenho um sangramento, se eu tenho uma arritmia, eu posso fazer uma diminuição nesse volume dessa pressão, tá? Então, é bem importante a gente olhar. Bom, nós temos também a atropina. A atropina é muito comum, né? Ela é muito utilizada, ela é antagonista. A atropina, eles usam ela como um antagonista, principalmente na contratura muscular, tá? Então, por exemplo, se eu uso um medicamento como, vamos lá, como uma adenosina, que vai aumentar a minha contratura, eu posso usar uma quantidade relativa de atropina que pode fazer o quê? Pode fazer uma diminuição. O objetivo dela é fazer uma bradicardia. O que é isso? É uma redução do ritmo cardíaco, tá? E vocês vão perceber que tem muitos medicamentos que são antagônicos. O que é isso? São contrários. Um faz subir, o outro faz descer a pressão. Um faz acelerar o coração, o outro faz diminuir o ritmo cardíaco. Um faz o ritmo cerebral aumentar, o outro faz o ritmo cerebral diminuir, nível de consciência. Um acorda, o outro apaga. Um contrai, o outro relaxa. E assim você vai trabalhando esse jogo de vai e volta com várias medicações, tá, gente? Então é bem comum isso. Quem faz esses jogos medicamentosos é o intensivista, trabalha muito com isso, mas quem é campeão em usar esse tipo de medicamentos antagônicos são os anestesistas. Os anestesistas fazem miséria com medicamento. Por quê? Porque é deles que provém a segurança do anestesista. Na hora que ele faz uma medicação onde ele para o tórax para fazer uma intubação, né? Então, é muito louco isso. Você simplesmente parou um dos órgãos mais importantes do corpo. Você parou por alguns segundos para poder passar um tubo, para depois estimular esse órgão a voltar a trabalhar, né? Então, esse é um momento muito crítico da anestesia. E o anestesista, a maioria, a grande maioria, faz isso com maestria, a questão desses usos de medicamentos antagônicos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na atropina. Então, ele é antagonista muscular, né? A indicação dele é para bradicardia, ele vai fazer bradicardia. Ação: age aumentando a condução do estímulo elétrico e, consequentemente, a frequência cardíaca, tá? O efeito é calor, rubor, taquicardia, um efeito colateral, e palpitação. Então, ele dá uma aumentada. Então, quem tem bradicardia, quem tem diminuição do ritmo cardíaco, a atropina vai dar uma acelerada, tá? Ok? Dá uma mexida nesse povo. Vamos fazer aqui. Bom, o outro medicamento que a gente tem é o bicarbonato de sódio, né? A solução salina, que é o bicarbonato, ele corrige a acidez metabólica. E agora, prof, o que é uma acidose metabólica? O que é uma acidose metabólica? Alguém lembra disso? Já ouviram falar sobre um negócio chamado ciclo de Krebs? Já ouviram, gente? É de comer? Não. Não? Como que você fez o vestibular, Isaac? Hã? Como que você fez o vestibular? Terceirão. Terceirão. É para juntar as siglas ali, não? Meu. O ciclo de Krebs, ele é um ciclo que acontece dentro do nosso organismo, principalmente na constituição nossa físico-química, na quebra do carbono, tá?
quando eu faço uma acidez metabólica, é que eu estou tirando alguns componentes do meu processo circulatório, mais o meu processo de hidratação, e eles vão entre os tecidos, tá? E começam a causar lesões nos tecidos dos órgãos. É muito comum eu fazer acidez metabólica quando eu tenho ou uma diabetes descompensada, ou eu tenho alguma questão de peritônio agudo, ou quando eu tenho algumas descompensações, principalmente de hormônios, né? T4, T2, principalmente T4 eu faço acidose, mas o mais comum é fazer acidose metabólica quando você tem duas coisas, ou você é diabético, insulino dependente e não está fazendo uma dieta adequada, ou você faz cirurgias bariátricas que acabam fazendo descompensação alimentar. Então, é bem comum fazer uma acidose metabólica, mas são anomalias, tá, gente? Não é o normal, tá? Então, a solução alcalina, né, que é o bicarbonato de sódio, que é alcalino, é base, né? É uma base legal. Então, essa base, ela vai ser utilizada na acidose metabólica. Ele neutraliza o ácido, tá? Tem efeito colateral, como excesso, que pode causar a alcalose. Então, eu vou sair da acidose, vou sair do ácido, né? E vou transformar em base. E aí eu transformo os dois. Em vez de ter um ácido forte, eu vou ter uma base forte, que também faz prejuízo, que também estraga pra caramba, tá? O clopidogel, né? Tá? A gente chama ele de Plavix, é mais comum o nome dele. Às vezes a gente consegue falar melhor o nome comercial do que o sal, né? Aqui a gente tem sempre que trazer o sal, mas o Plavix, ou o antiagregante placentário, o nome já diz, antiagregante placentário, quer dizer, plaquetário, perdão. Ele vai trabalhar as plaquetas para elas não aglutinarem. O que é isso? É para elas não grudarem, né? Então, às vezes, eu tenho trombos sendo formados em alguns lugares que não pode. O trombo tem que ser formado num corte, numa necessidade. Mas tem algumas reentrâncias que o nosso organismo se perde e ele começa a formar trombos, né? Então, o Plavix, né, que é utilizado para redução de eventos de arteriosclerose, tá? E o que é arteriosclerose? Acúmulo do quê? O que faz acúmulo? O que faz a arteriosclerose? O que é a esclerose da artéria? O que fica entupida a artéria? Gordura? Colesterol, né? Gordura, colesterol. Colesterol, tá, gente? Então, que não deixa de ser a gordura, né? Então, nós precisamos trabalhar, né? Então, ele inibe a formação de agregação de plaquetas. Então, aonde tem colesterol, geralmente o nosso processo de organismo entende que o colesterol ficando nas paredes, ele é um corpo estranho, tá? E as plaquetas se juntam ali em volta para sinalizar que ali precisa ser limpo, mas elas também se aglutinam, elas ficam ali. E isso vai cada vez aumentando mais. Então, por isso que é bem importante a gente olhar para esse processo quando tem arteriosclerose, porque normalmente quando eles vão passar, eu brinco que é o Rottweiler, né? Quando eles vão passar, fazer o cateterismo, tá? Geralmente acontece de pegar
alguns espaços desses com depósito de plaquetas e causar sangramento, que é um dos efeitos colaterais. Tá? Então, tem que cuidar muito, né? A hora que for fazer, principalmente o médico que vai estar manipulando isso, ele vai ter uma atenção dobrada nesse sentido. Dexametasona, todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu. Não sabe para que serve, mas todo mundo já viu. Ou todo mundo sabe para que serve a dexametasona? Eu não sei, prof. Não? Nunca usou Dexa? Eu estava tomando essa semana, mas não sei para que é também. Que bom, né? Não é Ele é anti-inflamatório? anti-inflamatório, né, prof? Não, Para ele é dor um e anti-inflamatório. corticoide. Ele é um anti-inflamatório, sim, mas ele tem um outro aspecto diferenciado de um anti-inflamatório, tá? Ele tem um outro poder, né? Que além dele ser anti-inflamatório, ele reage intracelularmente e ele faz uma retenção de líquido. Então, é muito comum quem toma corticoide e se toma uma quantidade volumosa de corticoide, fazer retenção líquido, fazer edema. Então, ele age, né, se ligando às células e retendo o líquido para ele e desidratando as outras células. Então, é bem importante, né? Ele é indicado para diminuição do processo inflamatório, então ele tira aquelas células que estão ali, mas fica com ele. Então, aquilo acaba ficando, a pessoa começa a reter o líquido externo, né? Fica entre as células. Tá? Diminui o processo inflamatório através da retirada do líquido intracelular, mas ele fica extracelular. A ação fortalece o sistema imunológico e combate os mais variados tipos de alergias e infecções. Retém o sódio, que com isso ele faz retenção de líquido, gera hipertensão e aumento de peso. Tá? Então é muito comum as pessoas que tomam Dexa comumente, tá, fazerem retenção de líquido e aumento exponencial em peso. Em questão assim de 15, 20 dias, aumentar 20, 25 quilos. Tá? É bem trash, assim, bem complicado. Depende, claro, da dosagem que toma. Não é toda vez que vai tomar Dexa que vai fazer retenção, mas ele faz. E o diazepam, que é o benzodiazepínico, né? O diazepam é um nome muito comum, também utilizado já a largo espectro, utilizado para sedação, crise convulsivas, miorrelaxante, né? E anti-ansiolítico. Age principalmente no sistema nervoso central. Os efeitos dependência química, ataxia, diplopia, tá? Tontura, amnésia, ginecomastia no uso prolongado. Vamos por partes, que nem o Jack Stripador. O que é ataxia? Vamos lá. Google na veia. Meu povo, minha pova. Ataxia. Hello. Pessoal, ninguém aí mais? Me deixaram? Me abandonaram? Oi. Oi, prof. O que é a ataxia, gente? Eu não sei. Oi, Isaac, me conta. Cadê o Isaac? Isaac, Equilíbrio, prof. Oi? É alguma coisa com equilíbrio, né? Atinge o equilíbrio e a coordenação. Ok, o nosso centro. Diplopia.
É isso ou não, prof? A ataxia é mais ou menos isso, mas ela tem um pouquinho mais, ela tem uns outros componentes também que mexe bastante com a nossa força de vontade de fazer ou não. Mas é isso aí, é equilíbrio. Coordenação, né? Aham. Coordenação cerebral, né? Isso mesmo. Parte cerebral, né? Isso. Uhum. E a diplopia? Não sei. Diplopia é dupla visão. Diplopia, tipo, dois, plopia, visão. Duas visões, né? Fica com a visão toda turva. E é normal, né? Porque se você está em desequilíbrio, né? Você não consegue firmar o teu pensamento, você não consegue te orientar, digamos assim, é óbvio que você não vai enxergar direito, né? Porque nossos olhos refletem a parte neurológica, né? E a parte occipital. Então, o cérebro tem que interpretar isso. Então, como ele está confuso, com certeza ele vai ter uma visão confusa também, né? Tontura, amnésia, né? Ginecomastia. Prof, Oi? tá. A ataxia, coordenação cerebral. Aham. É o outro ali, por favor. Diplopia, Que é a visão, né? visão dupla. E a ginecomastia? Essa diplopia foi que eu tive também. Ainda tá um pouco ainda meio. Que é o AVC, né? É. Enfim. Ginecoplastia. Não, ginecomastia. Ginecoplastia. Não, ginecomastia. É. Cadê esses outros guri tudo? Foram tudo embora. Não queria olhar no Google. A ginecomastia, gente, é o crescimento anômalo das glândulas mamárias. Principalmente nos homens, é muito comum fazer, quando o uso de diazepam é muito prolongado, fazer um edemazinho, fazer um inchaço na região das glândulas mamárias, tá? É bem comum isso, tá bom? Principalmente quando ele faz uso de prolongado do diazepam, tá? Então, tem alguns profissionais que fazem uso daqueles anabolizantes, né? Sim. E os anabolizantes, em alguns momentos, eles fazem a parte de relaxar a musculatura, baixar a ansiedade, mas ao mesmo tempo eles fazem uma tonicidade maior. Então, essa ginecomastia, eles aumentam o peito, aumentam. Claro que eles têm toda uma movimentação, mas com o uso prolongado do diazepam, que vai dando uma baixada nesse processo deles de excitação, né? Ela faz um crescimento, principalmente, né, na parte mamária, tá? Diazepam, aqui. Diazepam. Deixa eu fazer aqui. Diltiazem, né? Benzodiazepínicos ainda, né? Tá? O diazepam, a gente usa muito mais como benzodiazepínicos, que é o sal, né? Benzodiazepínicos vem toda uma característica de uso dos medicamentos para fazer controles, né? Principalmente de hipertensão arterial. É muito comum, né? Atua de novo, né? No nosso, principalmente dentro do rim, né? Trabalhando com toda a parte de cadeias, né? De químicos, né? Principalmente carbonos, aonde ele trabalha com a questão de aquisição de cálcio, sódio, potássio,
né? Então, ele faz o equilíbrio. Então, os benzodiazepínicos, eles trabalham no canal de cálcio. Cálcio é carregado para dentro do nosso processo circulatório, principalmente para o nosso processo renal, para fazer a interligação entre o oxigênio e a liberação do hidrogênio, tá? Então, o óxido de cálcio, por exemplo, ele é bem importante para a formação dos nossos glóbulos vermelhos também. Então, tudo isso, tá, é trabalhado, né, dentro dessas indicações da hipertensão, tá? Então, ali tem um jogo entre o cálcio, o oxigênio, o hidrogênio e o sódio. Então, isso vai sendo feito, esses processos, e vão sendo balanceados, né? Então, depois a gente tem que estudar um pouquinho mais, que nós vamos ver aonde que eles são trabalhados, aonde que eles são absorvidos e aonde eles são excretados. Então, esse é o importante dos medicamentos. É como ele é absorvido, qual o efeito que ele faz, né, que a gente chama de farmacodinâmica, né, que é o que eles fazem e como que eles são excretados, como que eles são eliminados. E isso é bem importante também, tá? A dubotamina ele faz toda uma correção de desequilíbrio hemodinâmico. Então, o que que é? É quando você tem algumas alterações, principalmente na parte de trocas entre a parte sólida do sangue, né? Então, ali ele faz, a ação dele é estimular beta-receptores adrenérgicos, né, dentro do músculo cardíaco e aumentar a força de contração. Então, essas questões de energia, de ATP, ela vai mexer bastante com a dubotamina. Quem tem problema cardíaco, geralmente toma butamina ou dubutamina em bomba de infusão do dia que ele entra na UTI até o dia que ele sai, tá? E vai continuar tomando depois vai fazer uso de uma outra forma, né? Porque a dubutamina é medicamentosa, é líquida, né? Então, depois vai fazer uso de outros componentes que vão fazer a mesma correção do desequilíbrio hemodinâmico, né? Então, principalmente quem tem bradicardia usa butamina, tá ok? Então, o efeito colateral dela é aumentar a frequência cardíaca em bastante, tá? Então, tem que cuidar bastante. E o principal que a gente quer é fazer com que o músculo do coração ainda volte, principalmente para o pessoal que tem problemas cardíacos, principalmente quem tem bradicardia, quem faz um déficit cardíaco em termos de batimentos. Então, quando o paciente é bradicárdico, ele tem necessidade, às vezes, de um marca-passo. Então, a butamina ou a dubutamina, ela faz o efeito que auxilia, que vai indicar para o marca-passo que ele precisa dar uma acelerada também. Então, é bem importante esse medicamento, principalmente no processo circulatório. Opa! Agora a gente tem a dopamina. A dopamina, ela é diferente da ela é diferente aqui, ó, da dubutamina, tá? Ela é um corretor adrenérgico. Ele também é uma parte hormonal, mas ele faz a excitação do músculo cardíaco, ele indica. E aqui, ó, ele faz o equilíbrio do sangue. O que é isso? Ele faz com que o fluxo sanguíneo aconteça da forma que precisa ser feito, nem tão alta a pressão e nem tão baixa. Então, ele dá uma corrigida, ele dá uma hemodinâmica, ele dá uma aumentada na vascularização, ele dá uma relaxada nos músculos das veias e das artérias para poder fazer o fluxo sanguíneo acontecer de uma forma mais heterogênea, tá? Então,
ele aumenta o fluxo cardíaco e a pressão arterial, quer dizer, ele dá uma trabalhada nos calibres ali para dar uma acertada aonde que ele precisa passar o sangue, tá? Então, o efeito dele pode ser um efeito taquicárdico ou taquiarrítmico, né? Ok? A epinefrina, que é um hormônio simpático mimético, a epinefrina, ela é muito utilizada, né? É conhecida também como adrenalina, todo mundo sabe o que é adrenalina, e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um estímulo de vasoconstrição periférica para fazer o quê? Para que o coração, de novo, tenha força para reanimar, para fazer, né, principalmente em processos de reanimação cardiopulmonar, reações anafiláticas, asma, né? Então, ele faz esse tranco. Eu brinco que a adrenalina é um tranco. A gente recebe um tranco e aí a gente vai embora, né? Que nem dar um empurrão num carro que está se afogando, né? A adrenalina faz aquele empurrão, tá? Então, a vasoconstrição periférica é a ação dela principalmente. Por que ela faz uma vasoconstrição periférica, gente? Porque se ela está querendo reanimar um coração e um pulmão, né? Se ela vai fazer o efeito, né? Para reanimar, para dar esse tranco, ele precisa de uma quantidade muito grande de sangue para fazer a circulação, pequena circulação. E a grande circulação não contém órgãos tão importantes que não possa perder. Então, o que ela faz? Suga, direciona o sangue para ficar nas regiões centrais, que é coração, pulmão e cérebro. E alguma coisa do abdômen. Mas se você olhar as periferias, que são os braços, as pernas, as coxas, a região costal, por exemplo, vai ficar tudo arroxeado, né? Quando você tem esse tipo de situação. Então, ela diminui o débito urinário, claro, porque ela não vai deixar eliminar nada de líquido, porque ela quer tudo para ela, né? A visão fica turva, porque você fica quase que inconsciente, e tem fotofobia, claro, porque ela não reage, tá? Então, a epinefrina ou adrenalina é um hormônio simpático mimético para fazer esse tipo de reação. Muito bem. Streptokinase é um trombohemolítico, tá? Trombo todo mundo já sabe o que é, hemolítico é diluição. Então, eu vou diluir, eu vou dissolver. Trombohemolítico ou trombolítico, tá? Tromboembolia pulmonar ou infarto agudo do miocárdio é uma indicação da streptoquinina, né? Quinase também, streptoquinina também. A ação de dissolução dos trombos em caso de obstrução de vasos sanguíneos e também arritmia, sangramento e hipotensão podem ser os efeitos contrários, né? Então, arritmia, porque provavelmente fez uma quantidade muito grande e acabou ficando muito pouca concentração, né? Acaba fazendo um aumento. Fenitoína, antipirético. O antiepilético, gente, a base dele, geralmente, nós temos as ações são lá dentro do sistema nervoso central. Vocês lembram ainda o que é uma epilepsia? Pessoal, epilepsia. Oi, prof. Epilepsia. O que é? Eu acho quando dá uma convulsão no cérebro ali, né? Na parte cerebral da pessoa. Isso. Mas o que acontece especificamente no cérebro? Vocês lembram ainda?
Acho que é um choque ali entre... Parece quando se conecta uma veia com a outra ali, dá um choque. Isso. Então, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um negócio. Quando a gente fala em crises convulsivas, a gente está falando sobre deixa eu ver se eu vou conseguir. Eita. Não. Porra, que hoje não está muito, não é sexta-feira, mas eu não estou conseguindo fazer os meus desenhos hoje. Aqui, ó. Isso aqui é uma célula nervosa, que a gente chama ele de axônio, né? E quando eu tenho milhões de células nervosas assim, dentro do meu sistema neurológico. Esses axônios, eles são os axônios, né? Aliás, os neurônios, eles têm os dendrites, que são isso aqui, e eles têm as caudas, que são isso aqui, ó, tá? Positivo e negativo. A cauda, ela vai estar sempre em longitudinal. Ela sempre trabalha no longitudinal. Porque aqui, um desses axônios aqui, da cauda dela, vai se ligar a um outro, o quê? Aqui vai ter outra célula, né? Que vai se conectar a esse axônio aqui, essa cauda. Então, vai ser um feixe, desde o cérebro até o dedão do pé, tudo conectado, todas as terminações nervosas conectadas. Para quê? O que é essa conexão aqui, ó? Isso aqui é uma sinapse, né? Como que a gente recebe as informações. E essas sinapses, elas acontecem em frações de segundos, né? Mais rápido do que o piscar dos nossos olhos. Então, são frações mesmo de segundos, são ações e reações. Então, por exemplo, aquela história de eu colocar a mão em cima da chapa quente e tirar. Eu já, nesse meio tempo que eu coloquei a minha mão e tirei, eles já fizeram todo o processo de ida e vinda. Tipo, já foi a informação para o cérebro e ela já voltou com uma reação, que é a contração do meu braço. Então, esse tipo de situação cerebral acontece milhões e milhões de vezes a todo instante. E quando eu tenho uma crise epilética, o que acontece? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isto aqui. Eu tenho isto aqui. Monômetro. Eu tenho um cruzamento, eu tenho um choque, eu tenho um processo de interligação entre dois axônios. E isso aqui acontece e gera uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica vai gerar na musculatura, no músculo voluntário, eles vão passar a ser involuntários. Não é que isso é permanente, mas naquela crise convulsiva eles vão ser. Por esta razão, o paciente que tem crise convulsiva ou epilepsia, ele se bate, ele faz movimentos rítmicos,
que é contração, extensão, contração, extensão. Ora, esse contrai, ora o outro contrai. Então, tudo nele fica antagônico. Por exemplo, eu tenho um músculo que contrai e aqui atrás ele relaxa. Quando esse aqui relaxa, o outro contrai. Só que nesse momento, quando eu tenho esse desequilíbrio, essa descarga elétrica cerebral acontecida pelos choques dos neurônios, o que acontece, gente? Esse músculo que é voluntário, ele passa a reagir de forma involuntária. Então, o cérebro define contração, 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 contração. Então, todos os músculos voluntários fazem ao mesmo tempo contrações. Então, por isso que ele fica assim. Parece que ele está se debatendo, não é isso? Ele está contraindo. Só que como é que tu contrai duas coisas que são opostas? Tem que fazer um jogo de cabo de guerra. Então, é por isso que o paciente se bate tanto, ele fica bem incomodado, ele fica... Claro que ele está inconsciente, né, gente? Porque sempre, quando eu tenho crise convulsiva, eu permaneço inconsciente, porque o meu cérebro não permite que eu esteja no controle do meu processo, ele me desliga. Então, por isso que é bem importante a gente entender como funciona a medicação, o porquê que eu preciso continuar tomando sempre as medicações que são medicações antiepiléticas, né? Tá? Anticonvulsivas também. Então, é bem importante, porque isso aqui, muitas vezes, a gente não consegue explicar para as pessoas, principalmente para os jovens que tiveram crises convulsivas por algum momento, e a orientação é que eles continuem tomando essa medicação por um período até que se esclareça o porquê que aconteceu a crise convulsiva, né? O porquê que ele tem tido crise convulsiva. Então, isso às vezes é bem angustiante para um adolescente, para ele estar tomando essas medicações, porque geralmente se orienta que esse tipo de processo não pode ser usado bebida alcoólica. E aí adolescente fica pirado, né? Quando não pode usar bebida alcoólica, né? Porque a bebida alcoólica corta o efeito da medicação e acaba fazendo as crises, gerando as crises convulsivas. Então é bem importante para a gente saber de onde que vem, para a gente poder orientar para o nosso paciente, tá, gente? E isso é fundamental. Se você não tiver um bom discurso para explicar para ele por que ele tem que tomar, você não ganha o teu paciente, ele vai continuar tendo crise convulsiva, tá? Prof. Oi. Eu tomo anticonvulsivo desde os 15 anos, mas o meu não epilepsia. Uhum. É do sistema nervoso, mas eu tenho a convulsão só dormindo. Olha que interessante. Deve ser uma determinada área do teu cérebro, né? Que já está afetada já, né? Porque muita coisa, mas vai ser para sempre o tratamento, né? Mas foi assim que o doutor também me explicou, assim, que seria um cruzamento que dá, mas nos exames não acusa como epilepsia. É um tipo de sistema nervoso que, na hora que eu durmo, relaxa o músculo e ele reage. Faz esse choque. Provavelmente seja uma reação química que acontece quando você está dormindo ou por algum outro motivo, né? Que ainda provavelmente não tá claro ainda dentro do teu diagnóstico, né? Mas como as terminações dos neurônios, eles agem muito por processos químicos, eles só trabalham por processos químicos, provavelmente seja uma determinada reação química que acontece por algum comando, que não se sabe qual e que faz como diz você relaxa e ele faz esse comando para essa reação química, e aí você tem a crise convulsiva, né? Então, realmente é um processo que tem que sim ser monitorado, é um processo que tem que estar acompanhando para o resto da vida. E às vezes, quando você é adolescente,
e aí alguém diz que você vai ter que tomar medicação para o resto da vida e que você nunca mais vai poder tomar uma cerveja, tá? Para eles é o fim do mundo, que eles não É, têm ainda noção do que é a vida. Para eles a vida é confraternizar, é estar de bem, estar com os amigos, né? E fazer festa, zoar e tal. Isso é a vida para eles ainda, porque é muito pequena a imagem que eles têm. Então, isso acaba gerando uma série de problemas. Eu atendi vários adolescentes na época de hospital, principalmente em Curitiba, quando eu estava lá. Hospital evangélico é uma das referências em queimados. E a gente via muito queimado pós-crise epilética, né? Eles faziam crise, um deles, eu lembro uma menina que nós atendemos, ela caiu em cima do fogão a lenha. Ela morava no interior, né, ali para fora, ali de Curitiba, e ela caiu e ficou tendo crises convulsivas, não tinha ninguém em casa, e ela ficou tendo crise convulsiva em cima da chapa do fogão a lenha. Então ela ficou toda aqui, né, o seio dela todo queimado, o abdômen, parte do abdômen, né? Até ela parar a crise e as pernas não aguentarem ela mais, daí ela caiu. E quando ela caiu, levou, ficou tudo grudado, né? Toda a parte de tecido, ficou tudo grudado no fogão. Então ela entrou para o hospital, né? Entrou lá na UTI de queimados. Ela entrou, já tinham debridado tudo, né? Mas ela entrou e a gente podia ver o músculo dela da região torácica, né? Não tinha mais nada de tecido, né? Então aqui o rosto, aqui assim também a gente via depois mais tarde aqui assim, a própria mandíbula dela. Então isso tudo faz parte de um processo que a gente precisa realmente fazer o uso da medicação, e ela é uma medicação muito eficaz, né? Ela ajuda pra caramba, tá? Então é bem importante, tá bom? Bom, ela causa então esse desequilíbrio, né? O efeito colateral da medicação, tá? O nistagma, né? Que é aquela questão de uma visão não fixa, uma visão trêmula. A diplopia, que são duas visões, a depressão do ácido fólico, então, quer dizer, vai causar falta de ferro, né? E pode causar anemia. Bom, nós temos a lidocaína, que é um anestésico, também é utilizado nas arritmias, né? Além da lidocaína, ser utilizada em processos analgésicos, né? Principalmente na questão de dor, né, gente? Mas ela faz um processo muito importante, principalmente nas paradas cardíacas, porque a dor na parada cardíaca é muito grande na musculatura. Quando ela para ou quando ela fibrila, é muito intenso a dor. E a dor, muitas vezes, gera mais problemas, né? Então, por isso que a lidocaína é utilizada principalmente em arritmias cardíacas, por isso que é uma característica, né, de o pessoal botar a mão no peito. Por quê? Porque a dor é muito grande, né? Então, eles tentam segurar para poder fazer né, reagir, alguma coisa assim, né? Tá? Então, a lidocaína ela faz uma melhora nessa arritmia cardíaca, faz um alívio da dor, com isso também baixa a ansiedade do próprio paciente, né? Age no sistema de condução elétrica do coração, e os efeitos colaterais, ela pode fazer uma confusão mental, alterar o comportamento, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um uso de um anestésico, né? Por exemplo, quando a gente falou lá do uso dos anestésicos para fazer bloqueio, né? Existe um tipo de bloqueio de anestesia que a gente chama de bloqueio de Bild, tá? Esse bloqueio de Bild,
é um bloqueio, Build é o nome do cara que inventou, mas é um bloqueio que é feito muitas vezes em mão e punho. Por quê? Às vezes até cotovelo eles fazem. É uma anestesia que faz com lidocaína, mas que você não tem circulação sanguínea. A circulação sanguínea periférica, ela é quase toda ela drenada e ela fica externa. Você garroteia o braço e injeta anestésico aqui dentro. E ele fica só com anestésico. Só que o que acontece? Você injeta um volume grande de anestésico e faz um bloqueio com um garrote aqui. Quando terminou a cirurgia, a tendência dessa xilocaína, dessa lidocaína, que está nesse pedaço aqui, é ela voltar a fazer a circulação. Vai trazer sangue arterial e vai levar o sangue venoso. Só que quando você solta ele, você precisa soltar ele com muito cuidado, tem que soltar ele gradativamente, porque se você mandar o bolo de lidocaína para a circulação, que está muito próximo do coração, você pode fazer, inclusive, né, uma alteração, você pode fazer uma parada, uma arritmia cardíaca com uma quantidade tão grande de lidocaína, quer dizer, o coração pode parar, né, de tanta medicação. Então, isso tudo tem que dar uma controlada. Então, a lidocaína, da mesma forma como a epinefrina, como outros medicamentos, ela tem que ser bem controlada a infusão dela. Então, geralmente, em BI que vai ser utilizada a lidocaína, tá ok? Ô, prof. Oi. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu vi ela falando sobre a epilepsia, né? Uhum. Que dá nela só dormindo, no caso. No meu caso, eu tinha isso também. Eu fiquei tomando carbamazepina dos meus 9 anos até os meus 24 anos. Eu tomei carbamazepina. Tanto que quando eu engravidei da minha filha, eu tinha convulsão dormindo e daí quem cuidava de mim, né? Falava que ela se mexia bastante assim na minha barriga, sabe? Só que eu não lembrava de nada, eu ficava inconsciente. Aí no outro dia que eu acordava com uma assim, parecia uma enxaqueca, assim, sabe? Muito forte. Aí eu perguntava se tinha me dado alguma coisa à noite quando eu estava dormindo. Era através disso que eu tinha o controle de quando me dava epilepsia, né? Aí eu me tratava com a doutora Edila na época. Sim. Mas daí depois, com o tempo, eu entrei em depressão também, tipo, sem saber, né? Porque que nem aquela questão do álcool ali, eu não podia tomar álcool, eu via meus amigos saindo, não podia fazer nada também. E daí tratou, daí com o tempo eu comecei a diminuir a medicação, por conta, assim, sabe? Coloquei na minha cabeça que eu não ia mais tomar aquele remédio. E hoje eu tô com 37 anos, são 17 anos sem tomar um remédio. Daí passou, sabe? Mas eu não sei, eu fui por conta mesmo, tirei por conta o remédio, assim. Daí depois eu voltei no neuro, fiz todos os exames que tinha que fazer, tudo, não constou mais nada no meu cérebro. Há algumas características, né? Por isso que a gente fala, né? Algumas características da crise convulsiva ou da epilepsia, porque a crise convulsiva é quando você tem 1, 2 vezes, até você fazer diagnóstico. Depois que você fez diagnóstico, ela passa a ser epilepsia, né? Você pode ter crise convulsiva por desidratação, você pode ter crise convulsiva por medo, por ansiedade, né, nervosismo, você pode ter crise convulsiva por um sangramento muito forte, uma hemorragia, você pode ter crise convulsiva por um trauma. Então, assim, são N fatores que pode levar a uma crise convulsiva. Eu já vi crise convulsiva de pessoa desidratada com insolação. Tá. Na época a doutora Edila falava que a gente tem vários fios, ela deu um exemplo, assim, né, bem breve, que a gente tem vários fios ali no nosso cérebro, né, e um daqueles estava desconectado, daí quando eu tinha alguma emoção,
ele conectava e Uhum. dava aquele choque aonde dava convulsão quando eu estava dormindo. Nunca me deu acordada, sempre Acordada. dormindo. Aham. Interessante. Eu digo ali na depressão, não que me deu depressão, depressão tipo uma bad, assim, né, de não poder fazer as coisas, assim, né, Uhum. não foi Uma depressão. baixa de motivação, digamos assim. Isso, aham. É uma baixa estima, autoestima Uhum. baixa, assim. Uhum. Daí por isso. Mas graças a Deus hoje eu não faço mais consumo de nenhum remédio, assim. Que Não legal, que preciso. legal. Você amamentou tudo direitinho? Sim, dei até os 2 anos e meio, ela mamou assim bem Que legal, que legal. feito. É, Tinha vezes que ela procurava sozinha, estava deitada, dormindo, e ela, quando eu vi, ela já estava mamando já. ah, Procurava mas isso é sozinha. muito gostoso. Esse vínculo mãe e filha é muito bom, né? A amamentação eu sou assim, eu sou muito suspeita de falar, né? Eu sempre digo que as duas coisas que eu mais amei e que eu sinto muita saudade, né, na época de gestação foi as minhas meninas mexerem na minha barriga e eu me achar muito poderosa, né? Porque eu tinha um ser, né, que estava ali se mexendo. E a Verdade. amamentação, né? Porque é um vínculo maravilhoso, é inexplicável. É só quem sente o vínculo da amamentação para sentir aquele, né, aquele serzinho se alimentando, é muito bom, né? E eu tive Maravilhoso. parto normal, não foi cesárea, não. Eu fiz Olha parto que legal, que legal. Que bom. foi bem rápido, assim. Olha, que show. O nosso cérebro ele é muito inexplicável, né? Tem ações e reações que nem todos os estudos aí podem explicar. Mas dentro desse processo, a gente sabe que hoje a gente controla muito, né, a epilepsia pela medicação, né? Que é anticonvulsivante. Ela faz uma reação bem interessante. Hoje já se tem, inclusive, as dosagens que muitas vezes não precisam ser tão intensas, né, quanto era utilizada antigamente. É igual o anticoncepcional, né? Se tinha uma ideia antigamente que anticoncepcional você tinha que tomar 1,5 grama de hormônio para não ovular. E hoje você sabe que você tem micras de hormônio para poder conduzir e fazer o processo de não ovulação. Então, são tudo estudos, são todas coisas que a gente vai evoluindo também, tá? Mas eu acho que é bem importante, assim, a gente olhar bem para esse processo, né? Se você está bem, se você fez todas as avaliações, bem legal, né? E é Eu muito agradeço, comum. eu agradeço, sim, né? Também as forças divinas, né? Que a Com gente também certeza. tem um pouco de fé e acredita, né? No momento Sim. de E o quanto, fraqueza da gente. e o quanto é importante você acreditar, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Tudo que você pensa, você realiza, né? Eu acho assim que o ser humano, ele é a imagem e semelhante, se alguém acredita, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos os deuses, né? Nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Só que basta a gente acreditar na gente. Né? Para mim foi uma grande vitória, assim, porque Com certeza. a doutora falava para mim que eu nunca ia parar de tomar remédio, que eu ia tomar minha vida inteira, que era para mim se acostumar com aquilo, né? Só que eu coloquei na minha cabeça que eu não queria, tipo, eu não sei o que aconteceu aqui, se foi, eu não sei se foi, né? Eu acredito que tenha sido Deus, mas né? Alguma coisa aconteceu ali que eu E até parei. a própria vontade, né, de você querer melhorar, de você querer fazer diferente, né? Acho que tudo isso como que eu vou dizer para você? Tem motivação para o teu próprio organismo reagir àquilo que você tem, né? Mas é bem legal isso, porque às vezes acontece mesmo. Por exemplo, quando você começa a ter crise convulsivas de criança, quando muito jovem, tem uma tendência a mais tarde a estabilizar a parte cerebral e não fazer mais aqueles choques, né, que você falou ali, né? Não fazer essas desconexões. Então é bastante, não no teu caso foi uma coisa muito diferente, porque você já tinha uma certa idade, ainda tomando, né, 20, quantos anos? 27?
Eu tinha 24 anos e eu ainda tomava ainda. Então, quando eu comecei a diminuir, eu tomava 2, né? 2 por dia. Aí eu comecei a diminuir 1,5, fiquei 1 ano tomando 1,5, daí depois 1, né? Fui aos poucos, assim, cuidando da minha alimentação também. Desmamando, na verdade, né? Daí até que um dia eu falei bem assim, não vou tomar mais esse meio. Daí, na época eu estava casada ainda, né? O pai da minha filha falou bem assim, não, qualquer coisa eu tô aqui, eu te dou uma força, né? Se acontecer alguma coisa. E eu dormi perfeitamente, acordei no outro dia assustada, já perguntando para ele se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou, não, tu dormiu bem, não aconteceu nada. E foi indo, mas ainda fiquei 1 ano, assim, naquele medo, assim, que me desse alguma coisa, assim, sabe? Aí depois estabilizou. Ai, que legal, que legal. Não, mas isso é bem importante. Bom, vamos voltar aqui só mais um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre o manitol. O manitol é um diurético osmótico, tá? O que é isso? O manitol, ele faz um trabalho de carregar água, né? De carregar água mais sódio para lugares ou retirar, fazer a troca osmótica, né? Trazer a água ou os líquidos e deixar o oxigênio. Então, ele faz essa troca. Principalmente, ele é utilizado em processos de edema cerebral, é bem importante, e o grande problema do manitol, né, gente, é que ele age para diminuir o edema, né, por diferença de concentração, então é ali nas membranas que ele trabalha, mas ele pode causar uma desidratação, e aí na desidratação ele pode fazer uma cetoacidose. Olha que louco isso. Então eu dou um medicamento, eu dou um medicamento para o paciente para ele diminuir o edema, só que daí eu dei o medicamento e ele fez desidratação e agora eu tenho que hidratar o cara. Então isso é muito maluco, então tem que ter muito cuidado. No uso desse tipo de medicamento, ele é muito concentrado e ele faz um efeito muito rápido, porque ele é permeável pelas membranas intracelulares, tá? Então é muito, muito importante olhar isso. Quando a gente fala no manitol, né, a gente diz que ele é um diurético indicado para aumentar a quantidade de urina, pode ser usado para evitar a falência dos rins também, após cirurgias, ou evitar ainda o aumento de pressão intracraniana após traumas. Pode ser usado no tratamento do edema cerebral, tá? Então, alguns pacientes, né, são tratados com manitol, mas tem que ser muito bem observado. E aqui, nos edemas, a gente vai fazer na UTI, quando se usa manitol, é inadmissível se não fizer controle hídrico, tá? Tem que saber exatamente o que entrou de líquido e o que saiu de líquido para fazer esse processo, para não gerar essa desidratação. Então, isso é bem importante, isso é um controle bem rígido, bem fino, tá? Midazolam, né, que é um benzodiazepínico também, né, é um outro tipo, tá? Semelhante ao nosso, né, só muda o nome comercial, basicamente, mas ele também é utilizado para edema cerebral, sedação, agindo no sistema nervoso central, causa dependência química, ataxia, diplopia, tontura e amnésia. O midazolam, também conhecido como dormonide, né? Ele causa um processo bem interessante, principalmente com a parte de memória. Ele faz com que as memórias desapareçam desde o momento que você faz o uso dele até ele perder o seu efeito. O dormonide também é chamado de Boa Noite Cinderela. Já ouviram falar do Boa Noite Cinderela? Que é aquela medicação, aquele pozinho que colocam na bebida e o pessoal toma e
podem levar, o pessoal reage, tipo, ele está vivo, está respirando, só que ele está sem reação, ele não tem reação nenhuma. Ele não consegue caminhar, ele não consegue levantar, ele não consegue fazer nada. Ele simplesmente está ali. Ele não tem reação. Então, o midazolam ou, né, o dormonide, né, é bem complexo. Geralmente você usa o dormonide para trabalhar com indução de anestesia venosa, anestesia geral venosa. Então, você vai fazer uma curetagem, por exemplo, você usa o dormonide para a pessoa não lembrar e também para não reagir, para não ficar se mexendo. Claro que é feito outras medicações para não sentir dor e tal, mas é a base do dormonide que eles fazem os processos de curetagem, alguma biópsia, alguma coisa assim. Nitrato e nitroglicerina são vasodilatadores coronarianos, tá? Eles são bem específicos. E essa vasodilatação das artérias diminuindo o consumo de oxigênio. E, claro, pode causar hipotensão e síncopes, né, gente? É tipo assim, se você faz uma vasodilatação muito rápida, né, você tira a quantidade necessária de oxigênio dentro do processo, tá? Então, os nitratos e a nitroglicerina. A nitroglicerina é muito interessante também, depois vocês vão fazer pesquisa sobre ela, mas ela é radiopaca, ela não gosta de luz solar. Então, toda vez que você for usar a nitroglicerina, você vai ter que colocar alguma coisa em volta dela para o raio solar não bater nela. Se bater nela, ela vira água. Então, perde a ligação química que tinha na nitroglicerina. O nitroprussiato de sódio, que é um vasodilatador arterial e venoso, também é principalmente utilizado nas grandes processos de hipertensivos, né? É um vasodilatador, tanto arterial quanto venoso, e o efeito pior dele é que pode causar a hipotensão. Agora nós temos a noradrenalina. A nora, ela é uma catecolamina vasopressora. O que quer dizer isso, tá, gente? É uma substância principalmente utilizada no sistema nervoso simpático, que faz parte do grupo de neurotransmissores. E o papel da noradrenalina, principalmente, é de transmitir as mensagens para os nervos com diferentes componentes no organismo físico-químico, né? Fisiológico. Ela é similar à adrenalina, ok? Tá? Mas ela facilita a redução do diâmetro de alguns vasos sanguíneos. Então, por que isso é importante? Porque quando você causa uma vasodilatação, você não precisa vasodilatar todos os vasos. Então, algumas que ela entende, que a medicação entende que não precisa ser dilatado, ela não dilata, principalmente algumas características. Aumenta a frequência do batimento cardíaco, né? E permite o aumento da PA quando necessário. Então, uma das ações dela é melhorar a resistência vascular periférica, podendo diminuir o débito cardíaco também. E aí, claro, se eu tiro para dentro a circulação, para a pequena circulação, as extremidades vão ser cianóticas, né, gente? Quer dizer, vai perder a parte da... O sulfato de magnésio, tá, gente? Ele é bem importante, principalmente na ginecologia, né? Ele faz todo um processo na questão ritmo cardíaco, né? E principalmente com mães hipertensas, tá? Ele dá uma tentada de regular essa pressão, porque a gente sabe que quando a mãe é hipertensa, o bebê fica sem oxigênio, o bebê fica sem toda a parte de nutrição,
né? Ele fica sem. Então, a eclâmpsia, muitas vezes, não acontece só porque a mãe está com a pressão alta, mas principalmente porque não chega oxigênio até o neném. E se não chega oxigênio até ele, ele não faz a respiração celular e ele fica com sequela de lesão cerebral, tá? Então, é bem importante a gente olhar isso, ok? Acho que essa aqui é a última. E o tramadol, né? Tramadol é um medicamento muito utilizado para analgesia, né? Que é para dor, né? Ele tem a base do tramadol, é a base de opioides, tá? Que é a parte de ópio mesmo, né? Realmente ele trabalha a nível cerebral no tálamo e do hipotálamo e o sistema límbico, né, que reage a toda a questão de dor. E o efeito colateral, né, do tramadol, principalmente quando injetado, é depressão do sistema nervoso central e respiratório. Então, você pode fazer uma parada respiratória tomando tramadol. Constipação, náuseas e vômitos. Muito bem. Pessoal, esses são os medicamentos, eu vou estar passando para vocês agora, né, logo em seguida. E o que eu quero que vocês façam com esses medicamentos, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Vocês vão usar vocês vão buscar de todos os medicamentos citados os ou as, opa, dos mesmos. Então, vocês vão buscar de todos os medicamentos que nós vimos a farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? É como ele é absorvido no sistema, no nosso organismo, tá? Então, vão buscar a farmacodinâmica dos mesmos, vão buscar o órgão responsável pela absorção. Isso daí tem tudo ali na bula, né, professora? Tem tudo. Uhum. É a parte da farmacologia ali do remédio, né? Isso mesmo. É aquela ali que a professora quer? Isso mesmo, tá? Só botando nos tópicos. Então, por exemplo, epinefrina. A epinefrina, a farmacodinâmica dela ele é absorvido assim, 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 com moléculas assim, 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 no órgão tal. Perfeito, órgão tal. E ela é eliminada, o órgão de absorção de... Tem como a gente entrar ali no Ministério da Saúde para ver para imprimir ali a bula do remédio? Tem, é mais fácil você digitar o nome do medicamento e pedir a farmacodinâmica dele que ele vai te trazer. Ele é já que te na traz na aula de farmacologia, a professora, a gente tinha um acesso ali, sabe? Então se vocês têm acesso, perfeito. Tranquilo. Aí agora eu não acessei mais, daí eu não sei, né, se ainda... Mas eu vou ver tentem lá, tentem lá, porque ela vai fazer isso. Porque é bem importante, porque eu quero que vocês olhem não só a farmacodinâmica, mas olhem o órgão. Quero que vocês vejam a via de eliminação, né, de excreção, e eu quero as ações interrelacionais, quer dizer, por onde ele interage com qual outro medicamento ele interage, porque essas interações é que são importantes.
e quais são os cuidados que a gente tem que ter com essas interações. Então, é isso que eu quero de vocês. Não é complexo, é só dar uma lidinha na bula, ela vai estar ali tudo, mas vocês vão ter que pensar um pouquinho para fazer esse processo, tá bom? Ali, quando eu interagir com os medicamentos, a professora quer dizer que, tipo, quando toma os dois junto? É, porque ali ele vai dizer, Qual é o na bula ele vai fazer isso, qual é a interação medicamentosa, qual ele pode reagir, com qual ele pode fazer um efeito o efeito, colateral. né? Uhum. Tá, entendi. Tá bom? Beleza? Tá. Ok, pessoal, eu vou terminar de digitar aqui, né? E depois eu já passo para vocês no material de vocês. E aí amanhã vocês ficam com essa tarefa de casa para fazer esse processo. E na quarta-feira a gente volta a conversar sobre isso aqui, tá? E a gente resume e depois passa adiante. Que esse aqui é o pontapé inicial para a farmacologia, mas a fármaco vocês já tiveram, mas é só para vocês resgatarem um pouquinho. A gente está na fase de resgate ainda, principalmente com a questão da anatomia, da fisiologia, da fármaco, para vocês estarem com tudo pronto para poder ir em frente e visualizar todos os processos que precisam ser feitos, que a partir da semana que vem nós começamos a falar dos processos propriamente ditos da UTI, da urgência e emergência. Aqui a gente ainda está engatinhando um pouquinho, né? Tá? Mas na semana que vem a gente já começa a entrar dentro dos processos propriamente ditos. Tá ok, gente? Ok, prof. Na farmacologia e no cálculo de medicação ali, eu acho que eu não aprendi muita coisa, porque foi muito rápido, sabe? E como foi online, assim, não é a mesma coisa que tu tá ali na sala, tirar dúvidas, sabe? Então, eu acho que é bom a gente rever algumas coisas. E principalmente porque são medicações muito específicas, né? São de amplo aspecto, elas têm um aspecto bem amplo, mas ao mesmo tempo elas são de uso muito restrito dentro da própria UTI, sabe? Então eu trouxe isso mais para vocês também terem uma familiaridade maior com essas medicações, que eu sei que o tempo é muito pequeno, né? E que a gente às vezes não se atém a todas as... às vezes a gente não está pronto ainda para entender todos esses processos. Quando a gente fala em farmacologia, a gente começa a olhar e tal, e diz, meu Deus, se deslumbra com um monte de coisa, porque ela é muito ampla, né? E a gente não foca no básico, às vezes nós mesmos não conseguimos olhar para o básico, né? Então, isso é bem importante que a gente sempre resgate isso em todas as disciplinas, para a gente poder estar olhando para a base. Tá bom? Pessoal, deixa eu descompartilhar aqui, interromper aqui. Ok.